Pois é, nerdzada, a vinda do Homem-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield pra Spider-Man No Way Home foi incrível, né, pessoal? Pra não dizer espetacular. Só que apesar desse retorno épico que os caras fizeram, né, ainda tem várias e várias perguntas que até o momento a gente não tem respostas, pessoal. Algumas falas ditas pelos Homens-Aranha de outros universos que não batem com aquilo que a gente viu nos outros filmes deles. Pois é, e uma dessas perguntas é: por que o Homem-Aranha do Tobey mentiu sobre o Harry Osborn? No filme, a gente vê o Peter do Tobey dizendo pro Ned que o melhor amigo dele morreu nos braços dele enquanto ele tentava matá-lo. Só que peraí, não foi isso que aconteceu lá em Homem-Aranha 3, muito pelo contrário, o Harry se sacrificou pro Peter do Tobey não morrer. Então, por que ele mentiu sobre isso? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. E ó, se liga aqui, a palavra-chave desse vídeo de hoje pra vocês elaborarem comentários bem divertidos vai ser Duende Júnior. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. É isso aí, vocês que comentarem Duende Júnior aqui embaixo, vou tentar deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas e aí, já fizeram isso? Então bora pro vídeo. Em Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, né, pessoal, a gente teve contato com o multiverso que a Marvel tá começando a fazer, né? Esses são apenas os primeiros passos da Marvel com esse multiverso. E cara, que primeiros passos, né? Os próximos, então, nossa, vão ser realmente uma loucura. E o engraçado, né, porque eu me lembro muito bem como que era há um tempinho atrás, né, esse lance de multiverso, a galera não acreditando muito, né? Inclusive, muitas teorias estavam falando que, beleza, a gente pode ter os vilões vindo de outras realidades, só que, bom, eles não vão ser aqueles vilões que a gente viu lá na trilogia do Tobey e até mesmo dos dois filmes do espetacular Homem-Aranha. Eles, inclusive, usavam o JJ Jameson, que a gente viu aparecendo dentro do UCM, que tem as mesmas características físicas do JJ lá da realidade do Tobey, só que nesse universo, cara, ele é completamente diferente. Inclusive, ele é muito mais louco do que o do universo do Tobey, né? Convenhamos. Eu me lembro que tinha muitas teorias, né, de como esses vilões poderiam estar vindo para outros universos, sendo ou não sendo os mesmos, né? Inclusive, cara, eu me lembro porque eu até fiz alguns vídeos sobre essas teorias, né, cara? A gente não tinha noção do que ia rolar. Então a gente bolava teorias de tipo, lembra o poder do sol na palma da minha mão lá do Dr. Octopus? Pois é, aquele reator de fusão seria tão poderoso, né, de acordo com essas teorias, que, cara, conseguiria transportar o Dr. Octopus pro universo do CM. Mas, cara, felizmente, não foi nada disso, né? Foi muito mais simples, né? Que foi o feitiço do Doutor Estranho que deu errado e todo mundo brotou lá. Simples assim. E a mesma coisa aconteceu, né, com o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. A gente não sabia se esses atores estariam interpretando as mesmas versões que a gente viu anteriormente. Mas, cara, felizmente eles estavam. As indicações que temos do Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, que eles vêm daqueles universos que a gente já viu filmes, cara, são extremamente altas. Tem milhares e milhares de indicações mostrando isso. Então isso já mostra pra gente que tudo aquilo que a gente viu no universo do Tobey e do Andrew realmente aconteceu. Ou seja, todas as histórias de Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Espetacular 1 e Espetacular 2 aconteceram do jeitinho que a gente viu. Só que existem algumas incongruências, pessoal, que, bom, não faz o menor sentido. A primeira delas, né, que os fãs estão apontando demais, é referente ao soro anti-duende do Norman Osborn. No caso, a gente tem uma fala no filme na qual o Peter do Tobey meio que se garante em fazer a fórmula anti-duende, afinal, ele pensou por muito tempo nesse soro do Norman Osborn. Só que aí que tá, né, o Norman, ele ficou morto por quase uma década no universo do Tobey. Desde Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3, a gente não viu nenhum interesse do Peter do Tobey referente à fórmula do duende. Tipo, nada mesmo. Inclusive, um dos pontos bem criticados da trilogia do Tobey é que, cara, o Peter dele não era aquele Peter nerdão, científico e tudo mais, e muita gente até elogia essa cena na qual ele trabalha pra fazer a fórmula anti-duende, justamente porque na primeira trilogia dele, a gente não teve cenas como essa. Mas enfim, voltando agora pro assunto, pessoal, pelo menos na minha visão, esse negócio da fórmula anti-duende e do Peter ter pensado muito tempo por ela, eu acho bem fácil de explicar. Pessoal, vamos lembrar que no multiverso, os universos que a gente não tá acompanhando, eles não simplesmente pararam no tempo desde a última vez que a gente viu. Não, muito pelo contrário. A vida naqueles universos, ela vai continuando, o tempo vai se passando. Tanto é que é por isso que a gente não vê o Tobey Maguire na mesma aparência na qual ele tava em Homem-Aranha 3 e o Andrew na mesma aparência que ele apareceu em Espetacular 2. Porque o tempo continuou e eles foram tirados dos universos deles nos momentos atuais, vamos dizer assim. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que a vida naqueles universos
universos, elas continuaram, pessoal. O tempo foi se passando. E pelo menos antes de Homem-Aranha 3 de 2007, o Peter do Tobey, ele não conhecia o laboratório do Duende Verde, na qual ele acabou tendo uma luta com o Harry. Ou seja, pessoal, podemos sim criar um cenário hipotético que depois da batalha final de Homem-Aranha 3 lá de 2007, ele acabou voltando para casa do Harry, viu com mais detalhes o laboratório do Norman e estudou um pouquinho mais a fórmula do Duende Verde. A gente pode colocar isso como um cenário hipotético que rolou quando o tempo foi se passando nesse universo. Só que uma coisa que não faz o menor sentido, pessoal, é o Homem-Aranha do Tobey manchar o legado do Harry. Afinal, vimos em Homem-Aranha 3 de 2007 que sim, o Peter do Tobey teve uma luta contra o Harry, só que o Harry não chegou a morrer nos braços dele depois que ele tentou matar o Peter. Não, muito pelo contrário. O Harry acabou se sacrificando para salvar o Peter do Tobey. Então por que diabos o Peter do Tobey acabaria manchando o legado do seu melhor amigo, esse sacrifício que ele acabou fazendo? E bom, pessoal, o que a gente pode dizer desse ponto do filme é que tem uma coisa bem interessante que envolve também o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Afinal, né, tanto o Tobey quanto o Andrew, eles tiveram o melhor amigo, que foi o Harry. A gente pode supor que, apesar do Peter do Tobey não ter tido essa conversa com o Peter do Andrew, ele também sabia, né, que o Peter 3, ele tinha um melhor amigo e que esse melhor amigo era o Harry e que, obviamente, o Harry acabou se tornando o Duende Verde, né, o Duende Júnior. E ao deduzir que o Peter do Tom Holland e o Peter do Andrew eram, de certa forma, ele também, né, todos eram Peters, ele deduziu que os três passaram por histórias parecidas. Afinal, né, convenhamos, é bem lógico de imaginar isso, né, depois que ele teve uma conversa lá no telhado na qual ele descobriu que o Peter do Andrew Garfield também tinha um tio Ben e que esse tio Ben também disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E na morte da tia May do Tom Holland, ela também disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então sim, faz sentido ele ter pensado uma coisa desse tipo. Tá, mas em que ponto eu quero chegar com todo esse blá blá blá? Bom, o que eu quero chegar, pessoal, é que o Peter do Tobey, ele percebeu que o melhor amigo do Peter do Tom Holland não era o Harry, mas sim o Ned. E ele já sabia muito bem o que tinha acontecido com seu melhor amigo e também, possivelmente, o que tinha acontecido com o melhor amigo do Peter do Andrew. Os dois acabaram se tornando super vilões e acabaram machucando as pessoas que eles amam. Então, o que a gente pode dizer é que o Tobey, ele foi bem safo, vamos dizer assim. Ele falou que sim, ele tinha um melhor amigo, só que esse melhor amigo morreu nos braços dele depois que tentou matá-lo. Ou seja, aquilo de certa forma foi um sinal pro Ned falando, oh, não vira um super vilão não, né? Porque o seu destino vai ser morrer nos braços do Homem-Aranha. Não faz isso. Afinal, né, pessoal, o que a gente tem de rumores e até mesmo algumas provas, sinais de que o Ned vai se tornar o Duende Macabro, meu Deus, são extremamente grandes. E depois dele ter esquecido tudo o que rolou em Spider-Man No Way Home, convenhamos que essa chance, ó, aumentou bastante. Então foi isso, pessoal. O Peter do Tobey não quis manchar o legado do Harry, falando que não, ele morreu nos meus braços porque ele tava tentando me matar. Não, não foi nada disso. Ele falou isso justamente pro melhor amigo do Peter, o Ned, sacar que se ele se tornar um vilão, o destino dele vai ser morrer nos braços do Homem-Aranha. Isso porque isso já aconteceu em outros universos com os outros Homens-Aranhas. Mas diz aí, pessoal, o que vocês acham? Lembrando, né, pessoal, que tudo isso é apenas uma teoria, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que foi por esse motivo que o Peter do Tobey acabou falando essas coisas pro Ned? Acabou manchando o legado do Harry? Quero saber a opinião e as teorias de vocês, demorou? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!